Bom, queridos irmãos, eu confesso a vocês que vocês fazem muita falta por aqui. Eu estou um pouco emocionado. A gente sente muita falta do contato visual com vocês, do calor humano, e isso para nós é insubstituível. Tenha certeza de que Deus está contigo, Deus está conosco, apesar da gente estar um pouquinho afastado nesse momento. Nós somos alvos do grande amor de Deus, dos cuidados desse Deus que é o nosso bom pastor. Então, descansa o teu espírito, acalma o seu espírito. Você não está sozinho. Queria dizer isso a você. Deus é contigo. E nós também estamos aqui neste momento para dizer isso para você. Você não está sozinho. Nós estamos nos mobilizando para cuidar de vocês, como pastores da igreja, presbíteros, presbíteras. A gente tem um profundo interesse, um amor sincero por cada um de vocês. Então, eu queria que vocês soubessem disso. Nós temos nos mobilizado através das pastorais diárias, através das lives, dos vídeos. Enfim, a gente tem criado maneiras de encurtar esse distanciamento, de servir os irmãos nas suas necessidades. Como, por exemplo, aqueles que estão no grupo de risco, a gente já ofereceu esse nosso delivery solidário. Então, sinta-se abraçado por nós, cuidado por nós, e a gente tem na palavra 3 palavrinhas: não se sinta sozinho. A segunda é a seguinte, quero repetir aqui as palavras de Jesus. Jesus disse assim: não temas, crê somente. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Não temas, crê somente. Não se esqueça de que Ele tem o ouro e a prata em suas mãos, de que Ele é o Deus da cura, de que Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus da salvação, Ele está conosco e Ele mesmo se comprometeu a andar com a gente todos os dias da nossa vida. Então não temas, creia que Ele está contigo. E por último, uma outra palavra também de orientação é o seguinte: fique em casa. A IPI do Brasil, que é a instituição, a denominação da qual nós fazemos parte, ela também está nesse movimento, juntamente com o Presbitério de Assis e também o Conselho da IPI do Jardim Paulista. Nós entendemos que esse é o caminho, esta é a melhor estratégia para o momento. Então, eu queria te informar que você estando em casa, logicamente, se você puder, alguns ainda têm que trabalhar, estão na linha de frente, na ponta da lança, né, dessa guerra espiritual. Eu queria que você entendesse que você não está sendo improdutivo, inoperante, pelo contrário, você está contribuindo para o bem da humanidade, para o bem da nossa cidade. Então, vamos seguir essas orientações tão amplamente divulgadas para a gente, através das mídias e outras coisas mais. Nesses últimos dias, muitas pessoas têm conversado e perguntado para mim se nós vivemos os últimos dias, se Jesus está voltando, se são os sinais da volta de Jesus. E quando alguém me pergunta algo do tipo, eu sempre fico me perguntando ou tentando me colocar num outro momento da história. Por exemplo, lendo alguns livros da história, no primeiro século, no segundo século, por volta do ano de 180, no período do imperador Marco Aurélio, um grande perseguidor da igreja, a Blandina, que foi uma heroína da fé, uma mulher de fé inabalável, ela foi colocada à tortura, ela foi colocada, fizeram com que ela se assentasse num ferro quente, ela foi colocada para que os animais a devorassem com mordidas, depois separaram um touro muito bravio para que pudessem chifrá-la, e ela ainda assim não arredou pé da sua fé em Cristo Jesus, e como parte final da sua tortura, eles mandaram degolá-la. Eu fico pensando, eu sendo uma testemunha ocular desse momento, como estaria o meu coração e os meus pensamentos? Obviamente que eu pensaria assim, são os últimos dias. O mestre falou que vai voltar, ele está por chegar.
Eu penso dessa forma, eu fico pensando assim, eu na Primeira Guerra Mundial, numa trincheira, entrincheirado, com a minha Bíblia na mão e bombas de todo lado, eu fico pensando, são os últimos dias. Na verdade, a revelação da Bíblia, das Escrituras, ela indica para a gente que os últimos dias, eles acontecem desde a primeira vinda de Jesus, ou para ser mais preciso, a ascensão de Jesus, até então a segunda volta de Jesus. É um período, um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo nós vivemos os últimos dias. E se você fizer uma análise histórica, você vai perceber que nós vivenciamos momentos muito difíceis. A humanidade enfrentou genocídios, a humanidade enfrentou duas grandes guerras mundiais. Estudiosos dizem que em torno de 85 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, certamente, eu penso que este momento de crise global ocasionado por essa pandemia é mais uma situação de enfrentamento, em que nós, como seres humanos, de modo especial cristãos, deveremos enfrentar. A gente vai ter que encarar essa situação. E o que Deus espera de nós nesse período? Deus espera que a sua igreja cumpra o seu papel. Nós fomos separados como povo escolhido por Deus para a gente glorificar Deus nesse espaço de tempo, para a gente também manifestar, sinalizar esse reino, esse governo de Deus na nossa vida, e a gente anunciar o evangelho, proclamar que há esperança de reconciliação, há uma esperança de reencontro com o Criador. Então, o nosso papel nesse espaço de tempo, ele é muito claro, e para isso nós contamos com a presença do Espírito Santo de Deus. Então a gente não pode esquecer da nossa missão, do nosso papel, de que a gente não está sozinho, Deus está conosco, o seu Espírito está com a gente, então a gente precisa enfrentar essa situação. É uma situação crítica. Eu entendo que as nossas relações estão sendo testadas, as relações diplomáticas entre os países estão sendo testadas, até o momento, o jeito que a gente se organizou como mundo estão sendo testados, todas essas formas de governo, está tudo sendo testado. E será que a gente consegue enfrentar isso com honra de um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus? Eu queria conversar com você aqui, refletir rapidamente sobre como um cristão, seguidor de Jesus, deve enfrentar essa situação de crise global. Como eu devo me expressar nesse tempo? Como eu devo me expressar nas mídias sociais? Como eu devo agir, reagir? Como eu devo me comportar? O que eu devo fazer da minha liberdade que está sendo restringida? Como eu vou usar da minha liberdade nesse momento? Então, como um cristão deve enfrentar esse momento de crise global? Eu tenho para mim, irmãos, que o que a gente precisa saber para a gente enfrentar esse momento a gente precisa conhecer a mente de Cristo. Para saber a vontade de Deus para nós nesse período de crise, e para saber o que Deus espera do cristão no enfrentamento desta crise, a gente precisa conhecer a mente de Cristo. Existe uma expressão nas Escrituras, na verdade, uma afirmativa do apóstolo Paulo, muito ousada, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, no final do versículo, o apóstolo Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Resumidamente, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, nós que fomos batizados pela água do Espírito, entregamos a nossa vida a Cristo, nós que confiamos na vida e na obra de Jesus, na realização da obra da cruz, no perdão de pecados, fomos batizados pelo Espírito, recebemos este selo do Espírito em nós, nos tornamos a habitação deste Espírito. Portanto, este Espírito, que é o Espírito de Deus, nos dá a condição de entender o que se passa na mente de Deus. Portanto, na mente de Cristo. E então, quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, a gente consegue entender a mente de Cristo olhando para as narrativas bíblicas, os 4 evangelhos, por exemplo.
Você consegue perceber o que se passa na mente de Deus quando Jesus se relaciona com os seres humanos. O que se passa na mente de Deus quando Jesus se expressa. Porque nós cremos que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Nele habita corporalmente todo o ser, a plenitude de Deus. Então, quando Jesus fala, quando Jesus se expressa, quando Jesus ensina, ele está revelando para a gente a mente de Deus, a sua mente, os seus valores, as suas prioridades. E é isso que a gente precisa se ater nesse momento, para a gente reagir positivamente, enfrentar essa crise que é espiritual. A gente não pode se equivocar de que é só uma crise epidemiológica ou alguma coisa do tipo. Não, é uma crise espiritual. Nós estamos vivendo assim, um momento de guerra espiritual. Então a gente precisa se ater àquilo que faz parte dos pensamentos de Jesus, para que a gente não se perca. Eu quero expressar a minha preocupação com a sua mente, porque é a preocupação também minha com a minha mente. A nossa mente é um campo de batalhas. Muitas vezes a gente perde batalhas, momentos da nossa vida por causa de uma mente fraca. Então a gente precisa fortalecer a nossa mente, a gente precisa ter clareza de pensamento, a gente precisa ter clareza para saber ler o jornal e ter uma interpretação clara a partir da mente de Cristo. A gente conseguir receber notícias e ter a mente de Cristo fluindo dentro de nós, ou seja, os pensamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as ideias de Jesus, elas precisam ser como que as ferramentas para a nossa interpretação de todo o momento que nós temos vivido. E daí, pensando sobre a mente de Cristo, eu entendo que existem detalhes sobre a mente de Cristo quando você lê os evangelhos, mas eu queria destacar duas coisas que compõem a mente de Cristo. As duas matrizes da mente de Cristo. Primeiro, o amor a Deus. E segundo, o amor ao próximo. O amor a Deus é inegociável para Jesus. Quando você olha para a história de Jesus, ele é tentado no deserto, ali ele deixa muito claro para todos nós que a adoração ao Deus, ao Pai, é inegociável. Tanto é que ele diz assim para o diabo, para Satanás, que o interroga naquele momento e tenta desviar sua atenção, tenta desviar a sua mente do propósito original. E ele diz assim para Satanás: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adorar a Deus era algo inegociável para Jesus. Amar a Deus era prioridade para Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, o momento em que ele está ali fazendo a missão, os discípulos vêm, vamos mestre, vamos nos alimentar. Ele diz assim para os seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, para Jesus, adorar a Deus, para Jesus, a prioridade era realizar a missão de Deus. E aí, quando nós vamos para um outro momento em que Jesus está passando por um momento terrível de dores no corpo, de angústia profunda, ele faz aquela oração tão conhecida: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que isso quer dizer é que para Jesus o que é mais importante é realizar a vontade de Deus o Pai. Então, irmãos, nós precisamos colocar como prioridade, nesse momento de crise, a nossa adoração a Deus. Nesse momento de crise, a sua fé, a sua adoração, a sua entrega, desde então que nós cantamos, professamos a Deus, ela está sendo provada, ela está sendo depurada. E não se espante se nesse processo de depurar a sua fé, de depuração da fé, você começa a perceber essas impurezas e a religiosidade ela vai se manifestar. E às vezes a gente entra em desespero, porque a gente vai percebendo que a gente não era tão espiritual quanto achávamos, que a gente não estava tão entregue a Deus quanto achávamos. Então, essa religiosidade, esses traços da hipocrisia, eles vão aparecer. Talvez a nossa fé não esteja tão robusta como a gente achava, mas não se desespere, porque é tempo de mudar o rumo, recalcular a rota e retornar para os braços do Pai. É um tempo de aprendizado, é um tempo de aprofundar o nosso conhecimento do Pai. E nesse momento de crise a gente está sendo provado. E comportamentos pagãos podem surgir diante de nós.
sai correndo pela força do braço, tentar resolver os problemas econômicos, crises pessoais, problemas interiores, na força do braço, e de repente são comportamentos pagãos. Os pagãos é que correm atrás destas coisas. Disse Jesus, ele nos ensinou que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, o que significa que comer, beber e vestir é um compromisso do Pai com a gente. Então, a gente precisa cuidar da nossa mente. Existe de fato adoração a Deus dentro de nós, profunda entrega do nosso ser ao coração de Deus. É tempo de renovar sua aliança com Deus. É tempo de renovar o seu pacto com Deus. É tempo de você se entregar em absoluto. E deixar claro, como Jesus deixou para o diabo no deserto: eu adoro a Deus, o Pai. Retira-te daqui, Satanás. É tempo de dizer como Jesus disse para os seus discípulos: não, a minha comida agora é fazer a vontade de Deus, eu estou aqui para cumprir a obra que Ele me deu. É tempo de você se manifestar diante da situação da vida como Jesus se manifestou. Ele deixou claro: eu vivo para a glória de Deus, eu amo a Deus, o meu pacto, a minha aliança com Deus, ela é inegociável, ela é inquebrável, eu estou aqui firmado neste pacto. E aí, irmão, os ídolos do coração, eles vão sucumbir. Quando eu digo ídolos do coração, eu digo sobre qualquer coisa, pessoa, objeto, qualquer coisa que é elevada a proporções de um Deus na nossa vida, e aí acabam manipulando a nossa mente, manipulando o nosso coração, as nossas atitudes. Quando a gente confessa que Deus é o nosso Senhor, nós nos inclinamos na nossa adoração a Ele, esses ídolos, eles caem. E aí Deus prevalece na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. É tempo de firmarmos o nosso compromisso com Deus. É tempo da gente profanar esse Deus Mamon, que é o dinheiro, como Jesus se refere a Mamon, é um Deus, não é uma moeda neutra, não é um papel neutro, não é uma moeda que não tem interferência nenhuma na nossa vida, pelo contrário, a gente sabe e a gente tem visto. Mamon está bradando, está rugindo, e a gente precisa desrespeitá-lo, a gente não pode servir a dois senhores, a gente precisa servir aquele que nos criou. Então, é nisso que Jesus focou a sua vida. Na mente de Jesus, a adoração a Deus era inegociável. Então, na mente daquele que tem a mente de Cristo, adorar a Deus é a prioridade. Esse é o pacto. Quem tem a mente de Cristo tem como prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Quem tem a mente de Cristo coloca a vontade de Deus à frente da sua vontade. Segundo, uma outra coisa que é a matriz do pensamento de Jesus, da mente de Jesus, é o amor ao próximo. Amados irmãos, nós estamos convencidos disso. O amor à criação, à humanidade, fez com que o Filho se manifestasse em terra, se encarnasse e vivesse no meio de nós. Se você ler os evangelhos, você vai perceber a coerência de Jesus. Ele não só falava que ele adorava a Deus, mas ele não só ensinava isso, mas ele praticava esse amor a Deus, e ele praticava esse amor palpável, visto, porque quem ama a Deus ama o ser humano, ama o próximo. E Jesus deixou isso claro. Havia muita coerência entre o que Jesus pensava, falava e fazia. E essa coerência precisa existir em nós. Se nós dizemos que amamos a Deus a quem não vemos, nós precisamos, então, amar o nosso próximo a quem vemos. Nós precisamos amar o nosso próximo. E de uma maneira bem específica, eu gosto muito de um texto que está lá em Mateus capítulo 9, do verso 35 e 36, quando Mateus diz assim a respeito do ministério de Jesus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. É muito claro como esse Jesus, Deus, homem, ele é incansável no cuidado com os seres humanos.
Ele é incansável no cuidado em dar a atenção aos seres humanos, em curar, em acolher, em orar, em expulsar demônios. A gente vê isso o tempo todo no ministério de Jesus, o como ele acolheu homens, mulheres, crianças, leprosos, publicanos, pecadores. Ele acolhia e ele apontava o caminho, e ele exortava, e ele amava o tempo todo. Ele demonstrava o seu amor, e esse amor nos inspira, e a gente precisa se inspirar. É um amor, como diz o próprio texto, Jesus sentiu compaixão dessas pessoas, o que significa que as suas entranhas se contorceram, o que significa que ele se colocou na realidade do outro, e é isso que Deus espera de nós nesse período, nos últimos dias. Entre a ascensão de Jesus e a segunda volta de Jesus, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é glorificar Deus. O papel meu, seu, como cristão, é honrar a Jesus, é proclamar o evangelho, é sinalizar o reino de Deus e é amar as pessoas. É disso que a gente precisa se preocupar neste momento. Esse mundo precisa da gente. Esse mundo geme, esse mundo clama, diz o apóstolo Paulo, pela manifestação dos filhos de Deus. O que nós não podemos neste momento é recuar. O que nós não podemos neste momento é sermos dominados pelo pavor, pelo assombro, pelo medo. Pelo contrário, se nós cremos que Deus é conosco, nós precisamos nos encorajar, irmãos, neste momento. E encorajar outros. Veja só, não é só se encorajar, não é só se alimentar. A gente precisa encorajar o mundo, pessoas que estão precisando de palavras de encorajamento, de vida, de esperança, de amor. Grande é a nossa missão. Jesus demonstrou empatia, é isso que Deus espera de nós, pelos seres humanos. Jesus acolheu, Jesus ele foi uma pessoa simples, e Deus nos preparou para isso. Então, como enfrentar o momento de crise? Enfrentar amando a Deus sobre todas as coisas. Enfrentar este momento amando os seres humanos. A vida humana é sagrada para nós. A vida humana não pode estar no debate político, ideológico, econômico. Para nós isso não serve. A vida humana é sagrada. E é por isso que nós temos que cuidar das pessoas, amar as pessoas, né, e praticar a nossa fé. Nós estamos sendo desafiados a manifestar a nossa fé. Como, pastor, a gente manifesta a nossa fé? Ora, como Jesus. Jesus viu que as pessoas eram como ovelhas sem pastor, estavam desprotegidas, sem amor, sem cuidado, sem direção, sem alimento. Ele sentiu compaixão por elas, ou seja, suas entranhas se contorceram, e diz o texto que Jesus agiu. Ele curou, ele amou, ele deu socorro, ele acolheu. E é isso que nós precisamos fazer. A igreja de Jesus precisa ter equilíbrio nesse momento. A gente não pode se apavorar, a gente não pode se perder, a gente tem tudo para permanecermos com equilíbrio, reagirmos com equilíbrio diante dessa situação. Nós precisamos reagir com muito discernimento. A gente precisa ser pacificador neste momento, que é o que Jesus espera de nós. Bem-aventurados os pacificadores, pensamento de Jesus. Então concentre as suas energias e não ir para uma disputa política ideológica neste momento. Não, agora é hora de sermos pacificadores. É hora de acolhermos pessoas, de consolarmos pessoas, de orar por elas. É tempo da gente se manifestar sendo mensageiros da esperança, sendo mensageiros da paz, sermos promotores da unidade e não da desavença, da discórdia. Amados irmãos, é preciso ter clareza dos propósitos de Deus para a gente nesse momento. Por favor, não caiam nesse erro, não se desesperem, não se apavorem. Nós estamos caminhando esse momento de crise, os últimos dias, mas com a presença daquele que é todo-poderoso Deus. Ele é soberano. Então descanse o seu coração nisso, planeje-se. É importante que você planeje o seu espírito, planeje a sua casa, ou seja, você e eu precisamos nos alimentar espiritualmente, a palavra tem que estar diante de nós o tempo todo. A oração, o jejum, a comunhão uns com os outros através do telefone, o WhatsApp, a gente precisa se alimentar nesse momento, a gente não pode se perder. E eu quero concluir essa breve reflexão
compartilhando com vocês aqui uma ligação que recebi hoje à tarde. Uma pessoa, na verdade, me mandou algumas mensagens e para respondê-la eu falei, eu posso te ligar porque eu quero conversar contigo. E ela falou, pode, pastor. E então eu liguei e nós conversamos. Mas a mensagem que eu recebi, resumidamente, não vou dar nomes, mas eu quero compartilhar com você o que Deus está fazendo, e eu creio que não é só com essa pessoa, mas com muitos cristãos, muitas pessoas. Ela está participando da nossa, no nosso tempo de oração ao meio-dia, e aí então ela compartilhou o seguinte assim comigo: pastor, eu tenho orado ao meio-dia, mas eu tenho sentido um vazio muito grande. Aí ela disse assim, que na oração de hoje eu comecei a chorar e a pedir uma resposta de Deus. Hoje, chovendo muito, estou na minha casa com conforto, alimento e agasalho. E quantos não têm nada disso nesse momento? Aí ela diz o seguinte, eu fui na Bíblia e li, confia no Senhor e faze o bem. O que estou fazendo? Nada. Ela concluiu. Olha só a conclusão dela. Deus quer o nosso envolvimento além das orações. E eu quero ajudar os que passam fome, não têm um abrigo. Eu quero fazer a minha parte. Por isso eu te peço, pastor, para me guiar. Amados irmãos, sabe o que é isso aqui? É um batismo de angústia. Isso aqui, para nós, é uma evidência de que Deus, o Espírito Santo, tocou a alma, o coração dessa mulher, dessa pessoa, e a mente dela se expandiu, e ela conseguiu olhar para além de si mesma, e ela conseguiu ver a necessidade, e ela conseguiu entender aquilo que as crianças lá da África entenderam, embora pequenas, elas entenderam, o Ubuntu. Lembra que a gente falou sobre isso? Não tem como eu ficar feliz se tem gente triste do meu lado. Eu sou o que sou quando todos nós somos juntos. Então, amados irmãos, eu rogo a Deus para que nós recebamos da parte de Deus um batismo de angústia. É tempo de se colocar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas negligências espirituais. É tempo de se acertar com Deus, de renovar a aliança com Deus. É tempo de renovar esse voto que a gente um dia fez com Deus, de seguir o caminho do Senhor, de pensar como Deus quer que a gente pensa, de sermos obedientes à sua palavra, de pacto de amor ao próximo. É isso. Que esse batismo de angústia tome conta do seu coração, do meu coração, nos leve ao quebrantamento. E que a gente consiga chegar àquela conclusão que o apóstolo Paulo chegou, e que eu penso que ela é determinante para nós neste momento. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Em outras palavras, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é Cristo. Ele relativiza a morte, porque ele está em Cristo. Nós estamos em Cristo, e em Cristo caminharemos, e em Cristo venceremos. E em Cristo a gente vai enfrentar o que tivermos de enfrentar. E nós não retrocederemos, porque nós fazemos parte desse povo que tem como general Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos ajude a caminhar. Amo vocês, sinto muita falta de vocês. Não espero o momento da gente se reencontrar aqui, mas Deus está preparando o momento e eu só espero que, quando nós nos reencontrarmos, certamente nós não seremos mais os mesmos. E certamente essa convivência comunitária, ela vai ter um ganho para nós imensurável. Eu acho que não dá nem para a gente pensar. Deus vai nos dar essa graça. Fique firme, irmão. Estamos juntos, você não está sozinho. Por favor, entenda isso. Não se apavore, crê somente e conte com a gente, tá bom? Nós vamos orar neste momento, encerrar esse tempo. Eu espero que o Espírito Santo tenha tocado seu coração e encorajado o seu espírito. Vamos orar. Senhor, te agradecemos. Obrigado por esse recurso que nós temos
de podermos anunciar, Deus, as tuas palavras, edificar a tua igreja espalhada por essa cidade e além dela. Eu quero pedir, Deus, que em nome de Jesus, a nossa fé que está sendo provada neste momento, ó Deus, ela seja resistente, que ela consiga suportar, ó Pai, a pressão interior, a pressão externa, que ela consiga, Senhor, que a gente consiga dar respostas como Jesus daria, usando a mente de Cristo, que a gente consiga dar estas respostas para as nossas indagações, nossas preocupações, ansiedades, que a nossa fé no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, faça toda a diferença. Então, Deus, em nome de Jesus, o meu pedido como pastor, o meu pedido como teu servo, é que esses irmãos espalhados por onde estiverem, eles sejam um sinal, ó Pai, de que do reino de Deus, do governo de Deus, desse Deus que não nos abandona, que é Deus soberano sobre tudo e sobre todos, que não perdeu o controle da história e que anda com a gente, um Deus pessoal. Cuida do teu povo, Senhor. Eu sei que o Senhor cuida deles melhor do que qualquer um. O povo é seu e eu faço parte dele também. Então, Senhor, estende tua mão, as tuas mãos e cura, e conforta e consola cada um do nosso, cada irmão e irmã. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém e amém. Eu quero impetrar a bênção, irmãos, então receba aí essa bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, o poder do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, irmão, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus amados entes queridos, que esse Espírito Santo paire sobre a terra e nos traga o conforto, o consolo, a paz de que tanto precisamos neste momento. E que nós sejamos, Pai, ó Pai, corajosos para mostrarmos para este mundo que Deus está vivo, que Jesus Cristo é o Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.